Tico e Teco vão ter que enfrentar uma gangue que faz reboots de desenhos animados. O filme começa em 1982. Vemos uma escola um pouco diferente das outras. De repente um ônibus escolar aparece e de dentro dele sai o Teco. Ele está louco para fazer novos amigos e sua professora o apresenta para o resto da classe. Percebendo que ninguém ficou muito animado com sua presença, Teco resolveu fazer uma piada. Mas essa piada não caiu muito bem e todo mundo ficou cheio de medo. Durante o recreio, ninguém queria sentar com o Teco e ele teve que ficar sozinho, mas foi por pouco tempo. De repente, alguém muito parecido com ele aparece e diz que sua piada na sala foi muito engraçada. Esse é o Tico. A partir daí, eles viraram melhores amigos. Segundo Teco, Tico era como se fosse um irmão mais velho para ele, e os dois faziam tudo juntos. Ainda durante a escola, eles começaram a fazer apresentações e assim que se formaram, decidiram tentar a sorte em Hollywood. Nos primeiros meses, eles quase não conseguiram nenhum trabalho, apenas papéis em comerciais e figurantes de séries. Até que um dia a oportunidade chegou e eles foram convidados para ter seu próprio programa de TV. Esse programa foi chamado de Tico e Teco Defensores da Lei. Eles passavam por diversas aventuras e todos os integrantes do grupo tinham uma função diferente. Acompanhamos a festa para comemorar os 3 anos do programa. Eles estavam fazendo muito sucesso. Apareciam em capas de revistas e iam para festas com muitas outras celebridades. Mas chegou um dia que o Teco começou a se sentir triste. Um dia, Tico entrou em seu trailer e descobriu que seu melhor amigo estava prestes a largar o programa deles para estrelar em um filme sozinho. Ele achava que Tico era o favorito do programa deles e por isso poderia sair para fazer um filme e voltar depois. Acontece que ele estava cansado de ficar em segundo lugar. Tico era sempre o mais esperto e líder do grupo, e Teco não queria mais ficar para trás. Tico tenta de tudo para fazê-lo desistir dessa ideia, mas ele não consegue e Teco atende uma ligação de seu agente. De repente, o filme nos leva até o presente. Teco fez uma cirurgia para virar CGI e estava participando de uma feira. Nessa feira estavam diversos outros personagens famosos e alguns que já haviam sido esquecidos pelo público. De repente, Baloo, o urso do filme Mowgli, aparece para se apresentar. Ele também passou pela mesma cirurgia que o Teco e agora é CGI. Porém, o urso faz parte do alto escalão das celebridades, enquanto Teco tem que ficar perto do castiçal da Bela e a Fera e o Sonic feio, aquele Sonic que foi descartado antes da versão final do filme. Ele se sente triste, pois as pessoas só riem dele por causa de seus dentes humanos, mas mesmo assim não desiste da carreira. Felizmente, ele acabou de ser convidado para participar de um programa sobre o FBI e acha que sua carreira irá mudar. Teco não consegue acreditar no que está acontecendo com ele e enquanto conversavam, se distraiu com os dentes horríveis do Sonic feio. De repente, uma outra personagem pergunta por que Teco não está junto de Tico, pois juntos eles estariam atraindo muito mais público, mas Teco diz que já não fala com ele há muito tempo e talvez possa ligar para ele algum dia. O filme então nos leva até o Tico. Hoje em dia, ele não é mais ator e trabalha vendendo seguros. Embora seja sempre o melhor funcionário, Tico não tem muitos amigos. Ele vive sozinho em uma casa com sua cadelinha. Depois de mais um dia de trabalho, Tico vê uma mensagem em sua secretária eletrônica. Essa mensagem era de seu antigo amigo de programa, o Monte. Ele estava com problemas e precisava da ajuda de Tico. Com saudades e preocupado com seu amigo, Tico foi até seu endereço. Assim que entrou, percebeu que Monte estava muito diferente. Além de estar fedendo ao cheiro horrível do perfume da antiga série de TV, ele parecia paranoico. Acontece que Monte gosta muito de queijo, e ao sentir o cheiro, ele já começa a ficar hipnotizado. Tico percebe isso e arremessa o queijo que tinha no apartamento lá pra fora para que ele volte a si. Como Monte não consegue viver sem queijo, ele está devendo dinheiro a uma gangue, e se ele não conseguir pagar, eles irão transformá-lo em uma versão pirata e irão ser donos de sua vida. Tico não entende o que ele quer dizer com isso, então Monte explica. Um tempo atrás, o linguado da pequena sereia ficou devendo a essa gangue e por causa disso, eles o levaram, o transformaram em um personagem pirata e gravaram diversos filmes de paródia com ele para vender no mercado internacional. Ao ouvir isso, Tico fica desesperado e diz que não podem deixar que isso aconteça com Monte. Eles vão descobrir um jeito de evitar isso.
Monty então diz que estava com saudades de Tico e também fala que Geminha e Bzum estavam com saudades dele também. Eles eram os outros dois participantes do programa antigo e hoje em dia são casados e têm 42 filhos. De repente, alguém bate à porta. Monty fica extremamente assustado achando que é a gangue, mas era apenas o Teco. Depois de anos, ele e Tico estão se vendo, mas nenhum dos dois parece muito animado. Monty ligou pro Teco também pedindo ajuda. Teco perguntou pro Tico se ele ainda estava triste por causa daquele negócio do filme que ele ia fazer, e seu antigo amigo falou que não, tudo estava certo. Ele também reparou que o Teco agora estava um pouco diferente. Teco começa a dizer que os fãs estão pedindo por um reboot do programa deles, mas Tico não acredita nisso e sai do apartamento. Enquanto andava pelas ruas, ele viu diversos cartazes sobre reboots de outras franquias e pensou que isso era uma bobeira, mas um deles chamou sua atenção: Batman vs ET. Em casa, enquanto assistia a esse filme junto de sua cadelinha, Tico recebeu uma ligação do Teco. Acontece que as autoridades ligaram para ele avisando que o Monty havia sido levado por alguém. Tico então correu até o apartamento dele e Teco já estava esperando. O detetive então os questionou se eles sabiam de alguma coisa e Teco contou tudo que eles sabiam a respeito da gangue que levava personagens para fazer filmes piratas. O detetive entretanto diz que vem tentado capturar essa gangue há anos, mas ele não tem nenhuma pista e não pode fazer nada contra eles. De repente, uma autoridade aparece na janela dizendo ao detetive que já procurou em todos os lugares e não encontrou nenhuma pista. Depois que o detetive vai embora, ela vê Tico e Teco e diz que era uma grande fã do programa deles. Teco fica extremamente feliz por causa disso, mas Tico não parece muito animado. A mulher então conta pra eles tudo o que sabe sobre o que está acontecendo com os personagens. O processo de transformá-los em personagens piratas dura 48 horas, e o chefe por trás dessa organização é um tal de Pequeno Pete, mas ninguém sabe onde fica o quartel-general dele. A mulher então diz que se Tico e Teco conseguirem encontrar esse quartel-general, talvez encontrem o amigo deles. Ela então vai embora, e Teco tenta convencer Tico a ajudá-lo a encontrar o Monty. Tico, entretanto, não quer fazer isso, pois eles não são detetives, sem contar que não saberiam por onde começar a investigar, até que de repente ele sente o cheiro do queijo que tinha arremessado pela janela. Ao recuperar esse queijo, ele descobre o endereço de onde ele foi comprado. Tico então diz que eles podem ir até esse endereço, descobrir tudo que eles conseguem a respeito do quartel-general do Pequeno Pete e depois contar tudo para aquela agente da lei. No dia seguinte, então, os dois pegam o carro do Teco e vão até lá. Ao chegar na vizinhança, Teco sai disfarçado do carro. Eles então chegam até a rua principal. Essa é uma rua conhecida por personagens que querem adquirir coisas fora da lei. Teco sabe disso, pois ele costumava vender seu pelo para fazer perucas ali. Assim que se aproximam da loja de queijos, Tico começa a fazer perguntas e diz pro homem que eles querem comprar um queijo especial. Ele então os deixa entrar por uma passagem secreta. Lá dentro, o vendedor oferece os queijos, mas Tico diz que na verdade está querendo informações a respeito de um amigo seu que desapareceu. O homem então diz que eles têm que comprar queijo ou ir embora. Teco então começa a falar dizendo que é um empresário e quer investir na loja dele, mas o homem não acredita e acha que eles dois são autoridades. Ele então pega os dois para dar um jeito neles, e Teco diz que na verdade eles não são autoridades e sim atores. Ao ouvir essas palavras, o homem diz que o seu patrão, o Pequeno Pete, adora atores. Ele então os leva para conhecê-lo, só que eles vão amarrados e não do jeito que o Teco pensou. O homem então os deixa num lugar muito estranho, e Tico diz que aquele lugar era onde as animações do começo dos anos 2000 ficavam. Essas animações pareciam reais, mas eram muito estranhas. O homem do queijo então bate na porta e deixa os dois na entrada do quartel-general do Pequeno Pete. Eles são recebidos por um guarda feito de animação que tem os olhos completamente bugados. O guarda então os leva para dentro e eles conhecem a fábrica do Pequeno Pete. Lá eles compram brinquedos de personagens antigos e os derretem para fazer produtos novos. O guarda então os leva até o escritório do Pequeno Pete e eles descobrem que se tratava do Peter Pan. Ele já não é mais o mesmo e por causa do peso extra, comprou um relógio que monitora os passos para assim se manter em forma. Enquanto conversa com Tico e Teco, ele fica sempre de pé fingindo que está andando. Tico então diz que está disposto a pagar toda a dívida de Monty e quer que o Peter Pan o devolva. O homem então começa a contar sua história. Quando era jovem, ele participou do maior filme de todos, mas
quando ficou velho, Hollywood resolveu deixá-lo de lado. Porém, ele abriu sua própria agência e começou a fazer paródias de filmes, e isso deu muito certo. Agora, ele decide quem vai fazer sucesso e quem vai ser jogado no lixo. Peter então diz que não pode permitir que pessoas apareçam ali procurando por seus amigos desaparecidos. Por causa disso, ele decidiu transformar Tico e Teco e fazer uma paródia da história deles. Entretanto, antes de serem pegos, os dois conseguiram escapar para o banheiro e fugir através da privada. Tico não ficou nem um pouco feliz com isso. Depois de passar pelas correntezas do esgoto, Tico conseguiu sair andando, mas encontrou o corpo do Teco. Ele ficou muito triste, pois não acreditava que seu antigo amigo havia acabado de perder a vida. Até que de repente, Teco aparece atrás dele. Aquele no chão era apenas um boneco dele do antigo filme. Enquanto conversavam, Teco diz que o Peter utilizava o mesmo tipo de contador de passos que ele usa. Sabendo disso, eles podem falar com Ellie, aquela agente da lei. Afinal, esses contadores de passos marcam todos os lugares por onde a pessoa passa. E com isso, as autoridades poderão chegar até o quartel-general do Peter. Vemos então que eles a convidaram até a casa de Teco e contaram tudo. Só que a mulher não podia fazer nada. Ela não tinha nenhum mandado e nem provas suficientes. Além disso, o detetive não confia nela, pois uma vez, quando a Peppa Pig foi levada por alguém, ela caiu numa dica falsa de alguém e todo o esquadrão entrou sem querer nos estúdios da Nickelodeon e a briga foi generalizada. Sabendo disso, Teco então diz que tem o que eles precisam. Ele então abre sua garagem e diz que ali tem todos os objetos e dispositivos que eles precisem. Mas a mulher ficou impressionada, pois ele tinha uma coleção completa com todos os episódios de Tico e Teco, os defensores da lei. Teco então pergunta qual é o episódio favorito dela, mas a agente da lei não consegue dizer, pois são muitos episódios e ela acha todos excelentes. Tico fica surpreso por Teco ter guardado tudo isso, afinal, ele acreditava que seu antigo amigo não se importava com o programa. Ele então pergunta a respeito de um mapa que tem na parede. Teco então explica. Aquele mapa tem as audiências do programa deles no ano de 1991, o ano que eles mais fizeram sucesso. Só que não eram todos os estados que transmitiam o programa. Tico então repara que o estado onde Ellie nasceu não transmitia o programa na época que ela era jovem. Ellie então diz que a avó dela costumava gravar os episódios em fita e mandar para ela. Vemos que Tico ficou desconfiado disso. Teco então mostra sua coleção de tazos do programa. Ele tem todos, menos o último e mais importante, com a foto de todos os personagens juntos. Mas Teco diz que aquilo é simplesmente um lixo velho. Ellie então diz que o pequeno Pete vai todas as quarta-feiras para uma casa de banhos russa e pergunta como os dois conseguiram se infiltrar lá sem serem reconhecidos. Teco então diz que eles poderiam fazer como fizeram no episódio 45. Tico não entende, pois ele não se lembra mais dos episódios. E Ellie concorda. Nesse episódio, Tico se disfarçou e é isso que eles fazem, vão até a tal casa de banhos disfarçados como encanadores. Assim que entram, eles vão direto até o armário do Peter. No caminho, veem diversos personagens famosos. Assim que encontram Peter Pan, eles o veem colocando o relógio no armário, mas deixam a câmera cair. Assim que vão recuperar esse relógio, uma cobra os reconhece. Afinal, ela era uma grande fã do programa. A cobra começa a gravar um vídeo e diz que é compositora e quer que os dois façam um rap com ela. A fim de distraí-la, Teco começa a cantar enquanto Tico vai tentar recuperar o relógio. Ele descobre a senha e abre o armário, mas a cobra queria filmá-lo também, e enquanto isso, Teco teve que subir para recuperar o relógio. Assim que ele desce, os dois cantam junto para o vídeo da cobra e percebem que estavam entrando em sintonia. Em seguida, eles se encontram com Ellie e, graças ao relógio do Peter, conseguiram saber todos os locais que ele frequentava. Graças a isso, ela e todas as outras autoridades montaram um cerco no quartel-general de Peter. Eles então invadiram o local. Lá dentro, Teco percebeu que eles tinham um tipo de máquina igual à mesma máquina que ele usou para fazer sua cirurgia de CGI. Enquanto isso, Ellie encontrou uma caneca de café que ainda estava quente. Aquele local havia acabado de ser evacuado. Enquanto investigavam, Tico e Teco sem querer ligaram os equipamentos. Eles ficaram presos dentro da máquina e ela começou a tentar mudar suas características. Sem outra escolha, os dois tiveram que correr para desviar de todos os obstáculos. Afinal, a
a máquina estava prestes a transformá-los em personagens piratas. Infelizmente, eles não conseguiram desviar de tudo 100% e Tico ficou com uma orelha igual a do Snoopy. No final, eles encontraram itens que pertenciam a diversos personagens, incluindo o bigode do Monte. Ao sair do local, o detetive agradece a Ellie por todos os esforços. Ela, junto de Tico e Teco, saem dali, enquanto são observados pelo Peter Pan. Ele quer se livrar de Tico e Teco e decide seguir o Teco para saber aonde ele vai. Enquanto isso, vemos que os dois estavam junto com Ellie e todos estavam muito tristes pois não conseguiram salvar o Monte. Assim que chegam até a delegacia, Tico diz que algo de errado não está certo. Ele então começa a conversar com Teco e percebe que seu antigo amigo, mesmo durante essa situação, ainda está preocupado com sua carreira e seus fãs. Segundo Tico, ele só pensa nisso e foi por esse motivo que acabou o programa na época deles. Até hoje, Tico é triste por isso, afinal ele só trabalha vendendo seguros porque o Teco acabou com o programa deles. Tico então revela que por algum motivo durante todos esses anos guardou aquele tazo que faltava na coleção do Teco e entregou para ele. Nesse momento, Teco revela que naquela época ele não queria sair do programa para fazer o filme, mas ele queria muito que o Tico dissesse que precisava dele e por isso fez aquilo para chamar a atenção. Ele então tenta devolver o tazo, mas o Tico não aceita. De repente, Teco sente o cheiro do perfume do programa deles, o mesmo que o Monte estava usando. Os dois seguem o rastro do aroma e chegam até o escritório do detetive, que estava lá dentro com Ellie. Tico então percebe que eles têm que sair dali o mais rápido possível. Ele sabia que a única pessoa que usava aquele perfume era o Monte, e já que eles sentiram o cheiro ali no escritório do detetive, isso significa que algum deles esteve em contato com o Monte. Ou seja, Ellie ou o detetive estão trabalhando para o Peter Pan. Teco acha que só pode ser o detetive, mas Tico diz que isso seria muito clichê e Ellie é quem deve estar trabalhando para o Peter Pan. Ele acha que sempre teve algo de estranho nela, como fingir ser fã do programa só para puxar o saco deles. Afinal, ela nem sabia o nome do episódio favorito dela, e dizer que a avó gravava os episódios só poderia ser mentira, afinal, idosos são muito ruins com tecnologia. De repente, Ellie começa a ligar para Teco, mas Tico não deixa que ele atenda. Eles precisam da ajuda de alguém de fora da polícia, como o FBI, por exemplo. Teco então diz que sabe quem pode ajudá-los. Eles vão até o Sonic feio. O Sonic então diz que conhece várias pessoas no FBI por causa do programa que ele está gravando, mas mesmo assim diz que não vai ajudar. Tico então percebe que Peter já estava ali procurando por eles. Os dois então tiveram que fugir. Eles passam pela feira e veem diversos atores e personagens famosos, até mesmo He-Man e o Esqueleto. Enquanto fugiam, entretanto, o capanga do Peter conseguiu pegar o Tico. Vemos então que o detetive e Ellie foram até o local. Enquanto isso, vemos que Peter estava com o Tico e estava prestes a apagá-lo com uma borracha, mas Ellie apareceu e conseguiu impedi-lo. Entretanto, ela foi pega de surpresa pelo detetive. Ele é quem estava trabalhando para o Peter Pan durante todo esse tempo. Tico não consegue acreditar que o Teco estava certo. O detetive então obrigou Ellie a ligar para Teco para atraí-lo até ali. Ela então, fingindo estar tudo bem, o chamou para ir até aquele local e durante a ligação conseguiu passar uma mensagem secreta para ele, dizendo o nome de um antigo episódio do programa deles. A princípio, Teco não entendeu o que ela quis dizer com isso, mas ao assistir o episódio, ele entendeu, pois nesse episódio, o grupo foi traído por um amigo, e é isso que deve estar acontecendo com Ellie e Tico. Teco então tentou ligar seu carro para ir até lá, mas não conseguiu, e se lembrou de sua antiga amiga, Geninha. Ele então foi até a casa dela pedir sua ajuda. Enquanto isso, Peter Pan já estava prestes a fazer a cirurgia em Tico. Com a ajuda de Geninha e de um avião construído por ela, igual ao que eles utilizavam no programa, Teco vai salvar o Tico, e no meio do caminho recebe uma ligação de seu agente, dizendo que tem uma oportunidade para fazer um reboot do programa antigo deles. Só que Teco diz que a amizade é mais importante e joga o telefone para longe. Eles então chegam até o local combinado e, utilizando fogos de artifício, Teco entra no local. Esses fogos de artifício, por sinal, desmaiaram um dos capangas do Peter Pan e também fizeram a máquina parar de funcionar. Isso salvou o Tico. Quando achavam que estavam a salvo, entretanto, Peter pegou o Tico.
Ele estava prestes a apagar o pequeno personagem, até que de repente a máquina começou a entrar em curto e explodiu. Depois da explosão, ela começou a funcionar sozinha e transformou o capanga do Peter em um tipo de fada. Ela então começou a disparar contra o próprio Peter Pan e acabou o transformando em um tipo de monstro, feito de partes de diferentes personagens. Ellie foi atrás do detetive enquanto o Tico e o Teco eram perseguidos pelo monstro que virou o Peter Pan. Eles passaram por todos os estúdios de filmes piratas do Peter. Enquanto isso, Ellie estava em um embate contra o detetive, mas era difícil derrotá-lo pois ele era feito de massinha. Só que no último instante, ela conseguiu utilizar um extintor de incêndio para congelá-lo. Ele então se quebrou em diversos pedaços. Tico e Teco foram encurralados pelo monstro do Peter Pan. Os dois então viram que tinha um guindaste segurando uma grande caixa e podiam utilizá-lo para soltar essa caixa em cima do Peter Pan. Para distrair o monstro, um começou a atingir a cabeça do outro, para assim chamar aqueles passarinhos que vêm quando personagens estão tontos. E isso funcionou. Assim que o Peter Pan se aproximou, os passarinhos apareceram e ele ficou distraído com eles. Tico e Teco então subiram para ativar o botão do guindaste. Só que Peter viu que eles estavam fazendo isso e estava prestes a efetuar um disparo contra eles. Mas do nada, um helicóptero do FBI apareceu com o Sonic feio. Ele distraiu o Peter por tempo suficiente para Teco acionar o botão e jogar a caixa em cima dele. Depois disso, todas as outras autoridades apareceram. Tico e Teco começaram a comemorar, mas Peter se livrou no último instante e conseguiu efetuar um último disparo. Vendo isso, Teco pulou na frente para salvar seu amigo Tico. Tico ficou extremamente triste e não acreditou que Teco acabou de perder a vida. Ele então começou a falar sobre o passado e disse que no dia que conheceu o Teco, havia pedido para sua mãe não deixar que ele fosse à escola, pois ele não tinha amigos, assim como o Teco. Porém, quando se conheceram, Teco preencheu todo o vazio que ele tinha dentro de si. Por toda a amizade deles, Tico pede desculpas por não ter falado tudo isso na noite que Teco decidiu sair do programa para gravar um filme. De repente, um milagre acontece. Teco se levanta. Ele foi salvo por aquele tazo que estava em seu bolso. Os dois então correm para procurar o Monte e conseguem encontrá-lo junto de muitos outros personagens dentro de um container. Eles estavam prestes a ser enviados para a China. Monte havia sido transformado numa espécie de Dumbo. Todos os amigos então se reúnem pela primeira vez em muitos anos. Vemos que Ellie entregou o detetive para o FBI. Depois de tudo isso, os amigos começaram a gravar uma nova versão do programa. O detetive ficou na cadeia para sempre. E Peter também. Obrigado por assistir. Até o próximo!